Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Holandês e hoje traremos detalhes sobre uma série muito interessante que acabou de acabar, inclusive, que é ela, a série Vikings. Sim, traremos alguns detalhes que talvez você não saiba, então fica atento aí, de repente você sabe até de alguns, mas não de outros. Por isso nós estamos aqui para contar para você aí alguns detalhes, algumas coisinhas que passaram em branco e talvez você não tenha captado, beleza? Então é aquilo que você já conhece, né? Vai deixando seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e vem com a gente porque hoje falaremos algumas curiosidades que talvez você não tenha pegado ali da série Vikings. Fica ligado. Em um dos episódios mais chocantes da série, o personagem Ivar mata e estrangula a sua esposa, né, a Freydis, vivida pela atriz Alicia Agneson. Poucos fãs sabem, mas durante as gravações dessa cena, ela pediu para ser enforcada de verdade, para dar uma veracidade maior à reação da personagem. Isso acontece com uma certa frequência, sabe? A própria atriz Diana Kruger pediu para que enforcassem ela de verdade lá no filme Bastardos Inglórios, porque o ator tenta sempre buscar aquela verdade na atuação, então acho sempre interessante. Cerca de 70% das cenas da primeira temporada foram filmadas fora do estúdio. E isso deu uma beleza maior para as filmagens, permitindo que a produção explorasse as belas locações em céu aberto, como eles fizeram, né? E sim, Vikings também é história. Diversas cenas e diálogos usados ali na trama foram usadas de fato na história. Registros como, por exemplo, a invasão viking em Lindisfarne, retratada ali no segundo episódio da série, e o saque ao mosteiro em 8 de junho de 793 aconteceram de verdade, sendo considerado pelos historiadores como o início da era de invasões viking pela Europa. Mas podemos nos perguntar se existe de fato um rigor histórico para a série. E a resposta seria em partes. Bom, de início precisamos lembrar que estamos falando sobre a Idade Média e que os vikings não escreveram sua história. Então não existem tantos testemunhos irrefutáveis da sua passagem pelo mundo. Só que a série em si é sim baseada em pesquisas históricas e temos ali também um consultor especialista na Alta Idade Média. Então a produção acaba sendo uma mistura, né, de história com ficção. E essa daqui eu não sei se você sabe, mas Floki é um nome nórdico que significa viking heróico, olha só. Mas também pode ser derivado da palavra sueca flokking, que descreve uma pessoa que é estranha, confusa e levemente insana. Todas as características do Floki que nós conhecemos, que inclusive é o meu personagem preferido da série. Isso porque eu tô tirando ali o Ragnar, né? Pelo amor de Deus. Que susto! As cenas de luta da série são coreografadas e representadas por atores muito bem treinados que inclusive usam armas reais. Antes ali do início das filmagens, os atores passam por pelo menos 3 semanas de um treinamento intensivo com as armas, né? E isso até facilita bastante na hora das coreografias. Dá pra perceber que eles não usam tantos dublês assim na hora das batalhas. Os atores foram muito bons interpretando os personagens com todas as coreografias de luta que nós tivemos, pelo menos na minha opinião. E olha essa! A série ressuscitou ali pelo menos 4 línguas mortas em seus diálogos. Pequenos fragmentos foram falados em norueguês antigo, latim, inglês antigo e francês medieval. Dessa forma, nós conseguimos ouvir como os personagens daquela época falavam na realidade, pelo menos o mais próximo, né? E lógico que isso cria toda uma cultura diferenciada para a série. Em uma das cenas lá da corte em Paris, a princesa Gisla aparece comendo com o auxílio de um garfo rudimentar. Não sei se vocês lembram disso ou se vocês perceberam. Esse é um erro de roteiro da série, já que esse tipo de utensílio só foi introduzido nessa parte da Europa mais de um século depois da trama de Vikings. Então ela meio que fez uma viagem no tempo para ir buscar esse garfo e voltou, né? E olha essa aí, ó. O vermelho e o amarelo nos escudos e bandeiras do Harald são as cores reais da Casa Real da Noruega. Então eles fizeram essa associação aí propositalmente, né? Bom, em um episódio específico, o Ragnar e os seus amigos arrastam alguns barcos vikings pro lado de um penhasco. E o que é legal é que essa cena foi filmada de verdade e não é um CGI, né? Não são efeitos especiais. É bom falar isso porque muitas cenas como essa foram ali criadas com efeitos especiais e não necessariamente efeitos práticos. E isso mostrou que os criadores da série estavam muito preocupados em trazer uma qualidade pra gente, né? E eles conseguiram de diversas formas, ou com efeitos especiais ou com efeitos práticos, mas o legal é que eles quiseram usar das duas formas, sabe? Pra não deixar as experiências muito computadorizadas ou coisas do tipo.
Muito obrigado, criadores. Naquela abertura maravilhosa da série, né, na abertura dos episódios, aparecem algumas musas nas profundezas de um lago. E elas são as 9 filhas do deus Aegir, que no caso seria o deus dos mares e oceanos e que era casado com Ran. E essas filhas seriam a personificação das ondas. É bom saber um pouco mais sobre isso e lembrar porque essa abertura pra mim é uma das melhores de todas as séries, sabe? Eu gosto bastante. Tudo bem que a música ajuda muito, uma música muito profunda se você for analisar a letra, mas todas as imagens, o contexto que está inserido, eu particularmente gosto muito dessa abertura. Na série são mostrados diferentes ritos religiosos ou de guerra dos vikings, sendo um dos mais marcantes a Águia de Sangue, em que o Ragnar praticava ali com alguns de seus rivais. Você aí que já assistiu a série lembra com certeza da Águia de Sangue, que eu acho que é a pior morte de todas. Mas vamos relembrar aqui. Consiste em abrir a vítima pela coluna vertebral, cortando e abrindo as costelas para que pareçam asas sangrentas e deixar os pulmões expostos. Não se sabe ao certo se essa prática era realmente feita ou era mais para um burburinho, sabe, para assustar os inimigos. O que a gente sabe é que era braba, né? O episódio em que isso aconteceu foi muito marcante e com certeza você ficava, meu Deus, sabe, sentindo. Gostaram aí da minha interpretação? Enfim, era uma morte bizarra mesmo, de fato. Embora seja surpreendente a representação ali do papel das mulheres em Vikings, não é uma licença para aproximar do nosso tempo atual não. As verdadeiras mulheres vikings tinham mais direitos do que em outras partes lá da Europa, incluindo o direito ao divórcio e a um novo casamento. Então sim, assim como na série, elas estavam muito à frente das outras mulheres ali do mundo no geral, né? Mais especificamente da Europa. Todas as tatuagens que os personagens da série utilizam são baseadas ali em artefatos escandinavos. As tatuagens do rolo, por exemplo, é uma representação de uma cena da mitologia nórdica, onde os lobos Ati e Skoll perseguem o sol e a lua. Bom, é difícil ver em detalhes, né? Mas já deu pra perceber que o rolo tinha muitas tatuagens, assim como outros personagens também, o próprio Ragnar, né? E tá aí, ó, pelo menos uma das explicações. Odin era conhecido por manter 2 corvos como mensageiros, o Hugin e o Munin. Por isso que esses bichos voadores possuem algum destaque no decorrer da série, né? Na própria abertura nós podemos ver alguns deles. No decorrer dos episódios ali no início, nós somos apresentados a uma certa cultura de guerra em que os vikings pintam os olhos, meio que colocam uma maquiagem, né, bem forte e preta. Esse detalhe da produção é bem fiel a fatos históricos confirmados por declarações de cidadãos lá do Oriente Médio, que presenciaram a cultura nórdica de pertinho. E essa pintura nos olhos dos vikings era feita de um material chamado kohl. Ela ajudava a diminuir a sensibilidade nos olhos perante a luz do sol, além de ser uma forma para seduzir parceiros sexuais. É isso mesmo que você ouviu, seu safadinho. Então tá aí, né, a explicação dos olhos pintados se você ainda não sabia. Não é porque eles eram emo ou coisa do tipo não, beleza? O cabelo moicano, sabe, raspado dos lados e com uma trança no meio, era um corte padrão ali dos guerreiros. Além de ser um sinal de sabedoria, quanto maior a trança, mais respeito aquela pessoa tinha. Então por isso que eles deixavam crescer bastante. Conforme os personagens iam envelhecendo, a trança ficava maior, né? Vocês lembram disso? Com o próprio Ragnar isso aconteceu, com o Flock também, com todos aqueles que eram mais velhos e também com os filhos do Ragnar conforme eles foram envelhecendo. E foram esses os detalhes que nós trouxemos aqui pra vocês, separamos minuciosamente. Então é isso, não esquece de deixar aquela martelada no like aqui embaixo para ajudar a gente na divulgação desse vídeo. Se inscreve no canal para continuar acompanhando vídeos como esses, porque em março no holandês são 2 vídeos por dia, beleza? Um de manhã e um à noite. Não esquece de conferir aqui embaixo na descrição do vídeo nossas redes sociais, principalmente o Instagram, segue a gente lá. É isso aí, valeu!